A aula de hoje é para fazer a parte da interpolação, que eu já estava falando com vocês, de repente alguns de vocês dominam, né? De repente não domina, mas mesmo dominando, mesmo sabendo fazer interpolação, coisa que vocês viram lá em topografia, né, na FATEC Tatuapé com o professor Cláudio Honor, interpolação é uma regra de 3. Mas mesmo sabendo fazer isso, vamos aplicar aqui na norma, né, para determinar coeficiente de pressão interno, determinar coeficiente de forma na cobertura, nas paredes, do fator S1. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês hoje tudo ligado aqui ao fator S1. E vou ensinar a interpolação para ele, e depois a gente vai fazendo. Depois eu vou passar exercícios, né, para vocês fazerem. Sempre um exercício simples aqui em sala, para vocês resolverem. Então, isso é hoje, tá? O foco é a interpolação e, basicamente, dar uma revisão no que precisar da norma. E no que dá tempo da gente fazer também. Lembrando que agora que vocês têm o software, né, o Ciclone e o Visual Vento, um monte de coisa você já vai conseguir ter uma boa noção por ali. Qual que é a questão de ambos os softwares? Tanto o Ciclone quanto o Visual Vento. Eles estão sendo pensados para galpões. Você pode ver, você vai calcular o S1, vai calcular o S2 e o S3, pressão interna, etc., onde? Para alguma estrutura de, sei lá, 15 metros de altura, 20 metros de altura, 10 metros de altura, mas e num edifício? Como que fica isso, né? Volta aqui, ó, para o edifíciozinho aqui atrás, né? Que quando eu começar a falar de túnel de vento, eu vou mostrar. Então, e num edifício, como é que fica? Né? A gente não calcula só prazer igual a 10 metros e vai embora. Tem toda uma variação, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, isso vai ser hoje. Depois, na aula do dia 21, que vai ser a aula 12, aí qual que é a minha ideia? Eu vou dar uma parada na norma e vou entrar em túnel de vento. Né? Até porque se o camarada está meio que achando que vai parar na aula 10 para tirar o certificado de 20 horas, as partes bacanas, as partes experimentais, eu vou contar a partir do dia 21, da aula 12. Tá? Que aí eu vou entrar em túnel de vento e vou procurar dar as bases de mecânica dos fluidos também, para poder entender melhor o que está acontecendo. Muitos colegas me perguntaram, por exemplo, da questão da aerodinâmica lá do Burj Khalifa, que é aquele edifício lá de Dubai, que eu acho que tem 600 metros de altura. Fala assim, a aerodinâmica do Burj Khalifa, que é uma flor, isso aqui é bom ou ruim? Certamente o pessoal pensou para ser bom, para minimizar a força do vento. Mas aí a gente vai começar a entender um pouco mais, pelo menos vou tentar, né, fazer isso, mostrar a questão de aerodinâmica. Em vez de só ficar aqui, pega a norma, vê um quadradinho, calcula tudo o quadradinho, vamos tentar entender questões de aerodinâmica também. Tá? E aí eu vou dar toda a base que vocês precisarem, que eu achar que será necessária, de mecânica dos fluidos. Tá? Mesmo que vocês não tenham tido mecânica dos fluidos. Um ou outro aqui, dependendo... por exemplo, se você está assistindo o curso pelo YouTube, tem um monte de engenheiro, então já sabe isso. Mas quem é aqui da FATEC? Por exemplo, o pessoal de obras vê alguma coisa lá em hidráulica ou hidrologia, que tem um pouquinho de mecânica dos fluidos. O pessoal de edifícios, com certeza, vê um outro tanto em hidráulica. Aquilo ali já é uma boa base, mas tem muito mais coisa por trás e eu vou tentar trabalhar esses pontos com vocês, tá bom? Então, era isso que eu queria falar aqui. E eu vou passar para a apresentação. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? O Washington falou aqui, olha, da questão dos valores dele deram aproximado no 0,9. Provavelmente está aproximado sim, o Washington, provavelmente. Que eu tenho que arredondar vários números. Às vezes eu arredondo para uma casa decimal, às vezes para duas. Então, se você fez correto e deu na aproximação que deu uma pequena diferença, está perfeito, tá bom? Então, essas questões de engenharia trabalha sempre com dados aproximados. Bom, ninguém perguntou nada, deixa eu desativar a câmera. Vou compartilhar aqui a tela, que vai ser essa tela aqui. Vejam aí, né? Primeiro já... Oi, alguém quer falar algo? É eu, a Camila. Oi. O professor, quando eu entrei, você estava falando da atividade. Você comentou sobre a atividade 9? Não, eu não comentei detalhes sobre ela. O que eu falei
é que agora a pessoa responde e ela tem a resposta. E, inclusive, ela pode, depois de ver a resposta, pedir para editar. Ela não pode dar duas respostas, mas ela pode entrar lá e falar assim, puxa, errei. Aí você fala, por que eu errei essa daqui? Entra lá de novo e corrige. Mas não é corrigir para botar a resposta do gabarito, é corrigir olhando, vendo onde errou, e aí marca a correta. Tá bom? Foi isso que eu falei. Na avaliação 09, o valor que eu achei foi bem aproximado com o que tinha na alternativa, mas aí mostrou para mim que eu errei. Que Tá. Depois, no final da aula, se for o caso, a gente dá uma olhada, tá bom? Tá bom. Beleza, professor. Maravilha. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Vocês conseguem enxergar esse Excel bem aí ou ele está pequeno ainda para vocês? Perfeito. Maravilha. Então, olha, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte, deixa eu ver se o cursor aparece para vocês. Estou achando que vocês não estão vendo o cursor, então eu vou... Agora está vendo. Então, qual que é a primeira questão? O meu objetivo vai ser ensinar a interpolação, né? E depois, rapaz, eu estava me esquecendo aqui, deixa eu abrir o Google Earth. Eu queria ter mostrado um negócio para vocês na aula passada do Google Earth, mostrando um edifício, ou edifícios construídos na beira de talude. Então, eu vou deixar ele abrindo aqui, para então poder fazer os comentários daqui a pouquinho. Aí vocês me lembrem quando chegar lá. Então, na aula passada, a gente viu o que a gente viu? Como calcular, por exemplo, olha, o fator S1, né? Dei aquele monte de condição de cálculo para o S1. Né? Como, por exemplo, eu não vou mostrar aqui as equações de novo, que eu mostrei na aula passada, né? Mas essa minha planilha aqui, né, que eu ainda espero conseguir consertá-la no recesso, deixa eu mostrar aqui. Ó. Ela está aqui com os valores de S1 calculado. O que eu vou fazer aqui? Ó? Por exemplo, eu falo, qual a inclinação do talude? 45 graus. Né? Qual vai ser a altura do talude? Deixa eu pegar essa imagem aqui para mostrar para vocês, né? Que aí vai ficar mais claro aqui. Então, a ideia é essa daqui, ó. Essa é a figurinha. Então, você fala assim, ó, qual que é a inclinação, que é o ângulo θ? Deixa eu ver até se eu posso... Ah, beleza, agora sim. Θ, 45 graus, tá vendo? É esse ângulo aqui. Qual é a altura do talude? D é a altura que está aparecendo nesse ponto. Ó, deixa eu mover mais para cá um pouquinho. Deixa eu ainda... Agora, se eu der uma diminuída, eu acho que vocês vão ver bem. Perfeito. O D, que é esse cara. Eu falei que nesse talude que eu vou construir, nessa edificação aqui, 60 metros. Então, a altura do desnível aqui é 60 metros. Qual é a cota? Que eu quis botar aqui de cota? 120 metros. E aí, deixa eu ver só uma coisinha aqui. Deixa eu ver uma coisa, porque esse X aqui eu vou pular, tá? Porque eu não sei se foi o mesmo X que eu usei lá na frente. Esse daqui faz um ano que eu preparei isso, e o outro que eu vou mostrar foi hoje, então não sei se está invertido. A cota, quem que é? A cota é o Z, tá? Então vou botar aqui, cotas, vai ser quem? O Z, tá? E você vai ver, inclusive, quando eu boto aqui cotas Z, ó, 0, 5, 10, 15, etc. Tá bom? E o V0 do local que eu vou trabalhar. Então, V0 aqui eu botei 35 metros por segundo. Então, essa é a primeira ideia. Com isso, o que a gente calcula? O fator S1. Aí tem essa equação aqui, olha, que eu já fiz um monte de condição, tem um monte de if aqui dentro, que é para ver todas aquelas condições que ele passou para a gente. Né? Eu só preciso conferir essa equação antes de eu mandar para vocês, né? Porque no Excel a gente faz sabendo, mas depois quando você vai olhar uma equação que você montou no Excel, aí fica difícil de saber se fez certo ou não. Aí o único jeito de conferir algo que a gente fez no Excel é refazendo, botando aquelas condições todas lá se o ângulo é menor do que 3 graus, se o ângulo está entre 6 e 17, ou se o ângulo é maior do que 45. Aí está tudo aqui.
Eu só estou achando que eu não fiz a interpolação aqui. Tipo, de 6 a 17, tem que ter a interpolação. Esse eu estou achando que eu não fiz ainda, e depois, então, eu vou acrescentar, tá vendo? Mas as ideias estão aqui, olha. 5,9, que é o limite do 6, 17, né? 44,9 e assim por diante. Então, jogando essas informações, eu obtenho esses resultados. Vamos supor, por exemplo, que eu diga que o meu ângulo, vamos dizer que o meu ângulo é de 15 graus. Aí viu que mudou o valor do S1. Isso é um valor que você calcula. Se a gente fala para você fazer o galpão, fazer esse cálculo na mão não é difícil. Um galpão de 15 metros de altura. Você vai lá e faz na mão, vai obter esse valor aqui para S1, que a gente fez na aula passada. Não é nada muito complexo, tá? Mas, se você vai fazer um edifício, por exemplo, que é o meu caso, eu quero ver como que esse perfil aqui vai aumentar. Como que eu vou calcular essa força no vento? Aí a gente vai precisar trabalhar um pouco melhor. Então, deixa eu botar aqui o 45 graus. O restante eu vou manter. Vou trocar esse V0, por exemplo, para 40 metros por segundo. Só que o S1 não tem influência nenhuma do V0, né? Eu só estou botando aqui, olha, por ser minha primeira aba, o valor. Tá bom? Então, olha, na medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês me perguntem. O S2, isso aqui eu já mostrei para vocês várias aulas atrás, né? Do S2, como que vai calcular, e aí no S2, o que nós temos aqui? Ó? Deixa eu continuar dando zoom. No S2, o que nós temos? Olha, botei de novo, cotas, 5 metros, terreno da classe C, terreno não, né? O edifício de uma classe C, maior do que 50 metros, e categoria 1 do terreno. Aí ele vai me dar o S2. Se eu fosse fazer categoria 3, por exemplo, boto I, e ele vai lá e me dá os valores do S2 para essa nova categoria. Né? E, inclusive, você vai ver, né? 3, classe C, olha, os valores batem aqui, até porque né, tá um copiando do outro mesmo. Então, deixa eu voltar aqui para o 1. E, finalmente, eu vou chegar nesse ponto que eu quero, que é do aumento da velocidade em cada ponto. E aí é onde eu vou mostrar agora a interpolação. Quer dizer, primeiro eu vou só fazer, depois eu vou fazer a interpolação. Olha, quando a gente pegou aquele S2 daqui, como que vai ser? Essa curva aqui, em princípio, por estar em terreno plano, quanto que vale o S1 em terreno plano? S1 em terreno plano vale 1. Então, basicamente, eu tenho S2 vezes 1 nesse ponto. E S2 vezes 1 vai dar o quê? Somente o valor do S2, que são esses valores que estão aqui e que nós já calculamos lá atrás, tá bom? Aí, na medida que ele vai subindo aqui o morro, vejam que o gráfico original aqui do S2, ele vai se mantendo. Ó. Esse é o gráfico original do S2, se mantém. Aqui, mesmo gráfico original do S2. Nessa posição, o S2 está sempre se mantendo. Mas quem que aumentou? Aumentou o valor do S1 vezes S2. Olha aqui como que quando eu multiplico um pelo outro, que é o que está aqui, olha, multiplico um pelo outro, olha quanto que vai dar. Lembra, se eu tivesse no plano, meu S2 em 5 metros seria 1,01 vezes 1, que daria 1,01. Mas nesse caso aqui, olha, no ponto B, que é onde eu vou ter o maior aumento da velocidade, para quanto que nós vamos? 1,77 nessa multiplicação. Vê, passei de 1,01 para 1,77. Né? Pode enxergar o valor do S2 aqui como sendo o valor do plano, porque o S1 é 1 no plano, certo? Mas aqui, olha, vê que aumentou 77% só o S2. Depois a gente vai fazer a força que aumenta com o quadrado disso, tá? E esse escoamento vem andando. Na medida que ele vem andando, o que vai acontecendo? Você vê pelo desenho que ele vai diminuindo. Esse diminuindo aqui é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e vou fazer os cálculos, tá? Agora, o que eu quero mostrar? Deixa eu trazer esse gráfico para frente. Enviar para frente, beleza.
eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele e torcendo para que vocês enxerguem. Se não enxergarem, vocês me avisem, por favor. Então, repara aqui, olha. O que nós temos? Antes de você olhar para essa curva, eu vou dar uma melhorada aqui, tá? Então, eu vou selecionar dados. Eu vou primeiro deixar só o S1. Olha, isso aqui é a cara do S1. Esses valores que nós estamos vendo aqui é a cara do S1. Eu estou fazendo o gráfico pensando num edifício de 180 metros de altura. Tá? Então, olha, o meu último ponto aqui, não sei se vocês conseguem ver, está escrito 1,180. Né? Se eu clicar em cima dele, pelo menos vocês vão ver aqui do lado esquerdo, que eu marquei até, olha, 180 metros de altura foi o limite que eu calculei o edifício. E lembrem-se, né, que no caso do fator S1, a gente vai calculando o aumento dele, aí aquela equação você vai aplicando até quando? Até chegar no valor igual a 1. Olha, repare que aqui, olha, cheguei no valor 1, olha. Nessa altura, 150 metros, o S1 deu 1. Aí, a partir daqui, eu vou repetindo tudo igual a 1. Dá uma olhada na minha figurinha, ó. Vamos descer. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Então, 145 metros deu 1,03. 150 metros deu 1. Quando dá 1, a partir dali, todos os resultados seguintes continuam sendo 1. Tá? Se precisar, eu boto as equações aqui na tela, só para vocês enxergarem de novo o que eu estou falando. Então, esse é o S1. É quanto ele está aumentando devido à subida do morro. E lembrando que ele é um morro, né, um talude com 45 graus de inclinação, e ele tem a diferença de nível de 60 metros. Tá? Se eu mudar a diferença de nível, tudo isso vai mudar. E aí está o S1. Esse gráfico sozinho de S1 não ajuda muita gente, porque o que interessa é a multiplicação do S1 vezes S2. Mas eu vou mostrar agora para vocês o gráfico do S2. Tá? Então, deixa eu entrar aqui. Agora eu vou mostrar o gráfico do S2 para vocês. Então tá aqui, ó, tá vendo? S1 e o S2. O S2 sempre com aquela cara padrão dele, né? Que muda em quê? Esse é vento do mar, né? Botei terreno da categoria 1. Ele tá desse jeito aqui. Deixa eu só, para fazer uma brincadeira, vou botar categoria 4. Só para ver. Espero que isso daqui dê um resultado interessante. Vê que categoria 4, talvez tenha dado para vocês perceberem que ele até mudou de posição. Né? Começou com valor muito mais baixo aqui. Como o S2 vai estar ligado diretamente com a velocidade, e a força é o quadrado da velocidade, você percebe que aumenta a categoria do terreno, né? Então vai aumentando obstáculos no meio do caminho, e o que acontece? O esforço vai diminuindo. Tá? Deixa eu voltar, então, para categoria 1. Voltando aqui para a categoria 1. Aí, ó, já pulou aqui para frente de novo. Então, esses dois gráficos aqui, isolados, eles não estão me dizendo nada. O que vai me dizer? É que eu subi o talude, eu estou naquele ponto A, e aí sim, eu vou mostrar a multiplicação de S1 vezes S2. Esse aqui que é o cara interessante. E você olha graficamente, você percebe quanto que seria no plano e quanto que é na cara do talude, no ponto B do talude. Tá vendo aqui a diferença? Primeiro que eu já te falei, aumentou de 1 para 1,7. Tem um ponto aqui que aumenta de 1,13, tá? Aumenta para 1,87. Então, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Ninguém quer falar ainda? Maravilha. Então, olha, essa aqui é a ideia. Agora, onde que é o ponto B? Só para lembrar para vocês. Ponto B aqui, olha, na cara, né? Estou começando o talude, estou bem na cara dele. Vamos passar para um caso seguinte agora, tá? Vamos passar aqui para um caso seguinte. Vocês perceberam o aumento, né? Depois eu calculo a força com vocês e tudo mais. Aí, num caso seguinte, deixa eu dar o zoom aqui. Agora vamos ver aqui o segundo caso, que é pegar fator S1, S2 e a multiplicação, né? Por enquanto, vamos ficar aqui só nesses fatores, no ponto C ou no ponto A. No ponto A ainda é terreno plano,
E no ponto C é quando ele recupera a característica original. Repara, por exemplo, ponto C. Quanto que vale o S1 aqui? Vale 1. Então, eu vou pegar aqui no gráfico do lado e eu vou colocar isso. Olha, vou chegar aqui, vou selecionar e vou pedir para aparecer o valor do S1. O gráfico está aqui, eu vou mover ele um pouquinho para o lado para a gente poder enxergar melhor. E está lá, ó. S1, quanto que vale o valor do S1? Vale 1. Deixa eu alterar o zoom para a gente poder enxergar tudo bem melhor, né? Porque a tela está bem grande aí, ó. Fator S1, está aqui no canto, olha, S1. Quanto que deu o valor dele? 1 é 1 de cima a baixo. Eu não vou mostrar a planilha inteira, mas é 1 de cima a baixo. Lembrando que eu estou fazendo o cálculo aqui para o mesmo edifício, né? Então, para 180 metros de altura. E o fator S2, quanto é que vai dar? O fator S2 não muda. O fator S2 só depende de quem? Da categoria do terreno, se é terreno plano, se é uma granja, se é uma cidade grande. É isso que importa, né? Se é o vento do mar. Então, o fator S2, que eu vou plotar aqui agora, ele vai, olha, deixa eu selecionar o dado, plotar o S2. Ele tem essa cara. Tá certo? Essa aqui é a cara do fator S2, a cara padrão dele. E na hora de eu multiplicar S1 por S2, se eu já estou nessa característica dele recuperar a característica dele original, no ponto C, ou se ele ainda está no terreno A, quanto que vai valer o S2? Isso. Quanto que vale o S1? Esse daqui. O tempo todo, ó, S1 é o tempo inteiro 1. Dá uma olhada aqui embaixo. O tempo inteiro 1. Então, S2 vezes S1, que é a multiplicação, essa multiplicação vem da onde? Vem da velocidade característica. Lembra? Velocidade característica é igual ao V0. V0 é quanto? Olha, estou botando aqui do lado, 40 metros por segundo, para fazer o cálculo aqui nesse exercício. Então, V0 vezes, deixa eu apertar aqui o F2, V0 vezes o S1, vezes o S2, vezes o S3. Então, o que importa para a gente sempre, né, nesses cálculos é o S1 vezes o S2. Porque se eu pego uma equação como essa que está aqui em cima, né, que vai valer para qualquer situação, mas aqui eu vou ver, ó, tanto no ponto A quanto a partir do ponto C. Quanto que vai dar isso? Eu vou mover essa equação do VK para cá, e aí, olha, eu vou reescrever aqui. Então, isso aqui vai dar VK igual S1. Quanto que vale o S1 para essa situação que nós temos aqui? Vale 1 o tempo todo. Vezes, esse ponto aqui é um vezes que eu vou colocar. Quanto? S2. S2, como ele varia por cota, então eu vou escrever aqui, olha, S2 variando por cota. Vou deixar ele ali como S2. Vezes o S3. E quanto é que vale o S3? Olha, nós estamos pensando aqui numa edificação com alto fator de ocupação. Alto fator de ocupação. É isso que nós estamos pensando. Se eu vou construir um edifício, vou construir um galpão, é uma edificação com alto fator de ocupação. Tá aí. Então, quanto que vai valer o S3? Ele vai valer 1 também. Então, ó, S3 igual a 1. O que ficou faltando multiplicar aqui? O V0, que é o primeiro termo. Então, se V0 é o primeiro termo, quanto que vale V0? 40. Então, vou botar 40 vezes, presta atenção, 40 vezes S1, que é 1, vezes S2, que é o valor que está aqui, vezes 1, que é quem? É meu S3. Logo, quando você está em terreno plano, se eu pego uma situação dessa, eu vou fazer aqui o último cálculo, no final das contas vai dar o quê? 1 vezes S2 dá S2, e S2 vezes 1 dá S2. Então, no final das contas, se eu estou numa condição de terreno plano, meu S1 é 1, meu S3 para um galpão, um edifício com alto fator de ocupação, ou seja, tem uma ocupação normal de pessoas transitando por ali, o valor do S1 e do S3 é 1, e qualquer número multiplicado por 1 continua sendo o próprio número. Então está aqui, ó. Essa é a ideia. Aí você percebe, logo, olha, olhando aqui pela tabelinha, você vê S1 vezes S2, é o próprio valor, olha. 1,01 vezes 1, 1,01, que é igual ao S2. 1,06 vezes 1,
é 1,06, que é o próprio valor. Vou plotar para vocês, só para mostrar essa cara, né? Vamos lá, vamos chamar aqui o S1 vezes S2. Tá, e só mudou, na verdade, olha, a cara dele, certo? Então, aqui está mostrado a questão de terreno plano, que recuperou. E veja, inclusive, né, no desenho da norma, em especial da norma que vai ser atualizada, né, nesse ano, quanto que ele escreveu aqui, olha, quanto que vale o valor de S1? É igual a 1. O ponto importante que nós temos é, quando é que ele volta a ser S1 igual a 1? Em 4 vezes a diferença de nível entre a parte plana e o talude. É isso que vale. Se essa diferença de nível para o nosso exercício é de 60 metros, tá? Que esse exercício aqui, esse exemplo que nós estamos fazendo, é 60 metros, olha. A diferença de nível 60 metros. Tá vendo? Voltei aqui para a minha primeira página, onde eu só calculo o S1. Tá? A diferença de nível é 60 metros. Quanto que vai dar 4D, então? 4D vai dar 4 vezes 60. Então, olha, só botando aqui, D igual a 60 metros. Vou puxar para baixo, para deixar a imagem aqui mais clara, né? Então, D é igual a 60 metros. Logo, 4D vai ser quanto? 4D vai ser igual a 4 vezes 60. E isso vai me dar 240 metros. O 4D é 240 metros. Ou seja, eu vou até fazer melhor, né? Ao invés de eu fazer 4 vezes 60, vamos botar 4 vezes o número aqui, ó. 240. Porque aí, se por acaso eu falar, a diferença de nível é de 28 metros. Então, quanto dá 4D? 112. E perceba que tudo isso, né? Eu pegar aqui D, 28 metros, alterou o valor do meu S1. Vou voltar para os 60 metros, que é como eu quero conduzir o exercício hoje. Né? Tá, estão aqui os valores, né? Na verdade, deixa eu só fazer aqui um negócio. Realmente alterou, né? 28 metros, 1,66, 1,60, 1,55. E aí, volto para 60 metros, tá lá, 1,72, 69, etc. Essa aqui é a ideia principal. O meu objetivo agora, o que é? É mostrar como que você determina um valor intermediário. Você já sabe, aqui na ponta é o valor máximo. Está aqui, ó. Valor máximo. Vou botar aqui, ó, no ponto B do talude, o aumento que houve do fator S1, né, que não está aparecendo aqui. Eu vou fazer aparecer de novo o fator S1 só para lembrar como que é a cara dele. Então vamos lá, selecionar dados. Vou mostrar o fator S1. Está aqui, ó. Esse é o fator S1. Tá vendo? Que multiplicado pelo S2, ó, o S1 multiplicado pelo S2 deu o quê? Deu essa curva, que é o S1 vezes o S2, que é o que vai entrar naquele nosso cálculo da velocidade característica que eu acabei de mostrar, certo? E lembre-se, né, que o S1 sozinho a gente não utiliza, né? O importante é sempre multiplicar todo mundo, e aí você vê esse aumento que houve aqui. Indo para o passo seguinte, já estou a 240 metros de distância, né? Voltei aqui para o 4D. Olha só a cara dele aqui, totalmente diferente. Ele voltou para o que era no anterior. Aqui está S1 vezes S2 sobre o valor do S2, como eu mostrei. Por quê? Volto a dizer, S1 em C, olha, S1 vale 1 o tempo todo. No ponto A, S1 também vale 1. E aí está mostrando. Agora nós vamos para o último item, que é o que eu quero chegar hoje, né? Que é falar assim, como que faz a interpolação? Você vai ver que vai determinar uma velocidade com um valor intermediário. E esse intermediário é o que nós vamos calcular agora. Agora nós estamos nessa tela. Ó, na aba aqui, olha, entre B e C, ou seja, estou entre esse ponto e aquele. Quando eu falo que estou entre B e C, eu tenho que definir que ponto que nós vamos estar. Por exemplo, que ponto que vai ser? B é 0, C 240, nesse exercício. Né? Mas vamos lá, B 0, C 4 vezes a diferença de nível. Então, minha diferença de nível é 60 metros, 4 vezes 60, 240. Só que eu posso pegar o valor em qualquer local. Por enquanto, só olha aqui, só para a tabelinha, sem prestar muita atenção. Né? Então, só, 60. Então, eu vou dizer que o meu X, que é a posição que eu quero medir, é, por exemplo, 20 metros.
Tá logo aqui na cara do gol. Ó. Ao invés de estar em 0, está em 20 metros. Logo depois. Obteve um valor. Viu? Ó? Vou voltar aqui. Ó. Se for 0 metros, é esse valor, S1 vezes S2. Exatamente igual a quem? Ao do primeiro ponto, ó, 1,77, 1,83, 1,86. Por quê? Se é 0 metros, está na cara, está em cima do B. Aí a gente obteve esses valores. Guardem aqui, ó, 177, 183, 186 e 187. Então, quando eu vou pegar para qualquer situação, o que eu faço? Vou lá, se eu botar 0 graus, 177, 183, 186, 187. Né? Igual estava lá no outro. E se eu botar, por exemplo, x igual a 240 metros? Bem, aqui coloquei x igual a 240 metros. Olha só o que acontece. Em 240 metros é o C. O que acontece? Ele tem que voltar ao perfil normal. S1 volta a C1. Olha quanto deu o valor da S1 aqui. Deu 1. Voltou tudo ao normal, tá vendo? Então, as equações, elas funcionam perfeitamente. Olha, vou botar de novo 0. Que aí você vai ter valores altos para S1, que multiplicado pelo S2 dá valor altíssimo, que nós vimos nessa primeira curva aqui. Agora, vou colocar o valor de 240. Quando eu boto 240, o que acontece? S1 é 1. Aí eu vou para aquela curva anterior, que agora eu até melhorei um pouco a cara dela aqui, né? Tava com a cara muito feia. Eu dei uma melhorada enquanto eu estava ajustando o vídeo. E se eu quiser pegar, por exemplo, olha, 120. Vamos olhar aqui quanto que vale. Por exemplo, olha para o VK, é um número bom, né? Ou olha para a pressão dinâmica, é um número bom para olhar. 120. Ó, pressão dinâmica mudou, o VK mudou, né? E vou botar o 0. Olha a pressão dinâmica na cara do talude. 3,08. Pega aqui, ó, nessa altura, que essa altura aqui, ó, 30 metros de altura. Ó, 30 metros de altura, que aqui é a altura, né, que nós estamos... acima do talude. Qual é a altura acima do talude? Pega aqui, aliás, vou pegar o anterior, né? Vou pegar o mais alto, 3,42. 20 metros de altura. Para 20 metros de altura, aqui acima do talude, aqui 20 metros acima do talude, que é o Z, que é a cota do edifício, pressão dinâmica 3,42, né? E aí você vai passar agora para 240 metros, que é o terreno plano. Olha lá, 20 metros de altura, quanto deu? 1,22, 1/3. Né? Vê, a pressão diminuiu para 1/3 do que era antes. E se a gente botar aqui 120 metros, na metade desse comprimento aqui do talude, foi para 2 alguma coisa. Né? Então vamos lá, 20 metros, 2,18. E assim por diante. Agora, como é que calcula isso? Eu estou mostrando na planilha. Vamos aprender a calcular isso na mão agora. Tá bom? Deixa eu preparar tudo aqui para vocês poderem calcular. Bom, agora então vamos fazer a interpolação. Primeiro eu vou começar trabalhando só com letras, depois a gente coloca uns números para poder entender. Por exemplo, olha, eu quero saber quanto que vai valer o valor do S1 nesse ponto X. Esse é meu ponto. Para poder fazer essa interpolação, o que eu preciso saber? Olha, eu gosto muito de trabalhar fazendo aqui uma análise por termometria. Esse é o jeito que eu gosto de trabalhar, mas tem gente que gosta de fazer um triângulo. E aí eu vou fazer os dois casos aqui. Então, por termometria, eu vou fazer aqui duas linhas. Uma primeira linha vai ser relacionada com o quê? Com a posição. Então, por exemplo, vou pegar. Olha, primeiro ponto. Eu sei quanto vale o valor do S1 no ponto B. Então, aqui eu vou chamar de X inicial. Mas quanto que vale meu X inicial? 0. Tá vendo aqui? Ó, olha essa cota aqui do 4D. Isso aqui é a posição 0. Então, esse aqui, olha, meu ponto 0. E aí eu vou para a minha posição final. Quanto que vale minha posição final? Tá vendo? É exatamente 4D. E aí eu vou chamar esse ponto aqui de XF, X final, né, igual a 4D. Então, minha posição final aqui é 4D. Esses são os valores para quê? São os valores para o deslocamento, certo? Para a posição. Deixa eu botar em azul aqui em cima, escrito posição. Posição sobre o talude. Tá? Só que eu não vou escrever o sobre o talude. Então, esse aqui, ó,
posição. Além disso, o que mais que a gente sabe? Além disso, a gente sabe, olha, o do lado vai ser o meu fator S1. Então, aquele ali é a posição e esse aqui vai ser o S1. Tá? O que a gente sabe é, vou botar aqui um tracinho e esse. Quanto que vale o S1 em 4D? Está escrito aqui, olha. Lembra? Voltou, passou de 4 vezes a diferença de nível, um comprimento 4 vezes superior à diferença de nível, ele voltou para 1. Então, S1 aqui igual a 1. E quanto que vale o S1 aqui? Ah, esse S1 aqui de baixo depende muito da cota que a gente está. Depende se eu estou em Z nessa altura, em Z nessa, em Z nessa. Então, esses valores que são variáveis aqui, eu vou chamar de S1. Eu vou botar aqui embaixo, ó, vai ser meu S1 no ponto B. Tá? Porque depende da altura, certo? Mas eu quero comparar aqui, é a mesma altura. Então, quanto que vai ser o valor em X? Preste atenção, né, que em X, olha, olhando para aquela... Se eu tivesse desenhado o X ali, essa curva seria algo mais ou menos assim, olha, deformada. Né? Tá, a curva original do S2 seria essa curva aqui, por exemplo. Né? Naturalmente que eu fiz um desenho mal feito, né? Mas a ideia é que, deixa eu fazer o S2, que é mais fácil de seguir a partir do S2. Então, o S2 faz isso, e o outro, o S1 vezes S2, que é o vermelho, faria alguma coisa assim. Então, o vermelho o que, que é? S1 vezes S2, certo? E o preto, só o preto aqui, a linha preta é o S2. Então, o S1 de B é o que eu tenho aqui, mas eu quero saber nesse ponto. Então, naquele ponto ali, eu quero saber quem? Eu quero saber quanto vai valer S1 no ponto X. Para isso, eu vou ter que estabelecer uma distância. Tá? Eu vou ter que estabelecer uma distância intermediária que eu vou chamar de X. Tá? Volto a dizer, agora eu estou fazendo só com letras, mas depois eu vou fazer isso aqui com números, para dar um exemplo. Então, essa é a forma como eu prefiro, que é como se fosse montando termômetros em Fahrenheit e termômetro em Celsius. Mas tem muita gente que gosta de fazer um triângulo. Então, a pessoa faz um triângulo assim. Ó. Deixa eu melhorar aqui meu triângulo. Então, a pessoa faz um triângulo assim. Faz o triângulo. Aí, como que ele monta aqui o triângulo? Por exemplo, olha, no ponto 0, eu tenho S1 de B. No ponto 4D, eu tenho S1 igual a 1. Certo? Então, aqui embaixo eu estou botando as posições de 0 até 4D. E na diagonal eu estou colocando o quê? Os valores de S1, que vai de S1 de B, no ponto 0, até o valor 1. O que eu quero saber é esse ponto aqui, olha, um ponto intermediário qualquer. Quanto que vai nesse ponto intermediário? Por exemplo, aqui embaixo vai ser meu X, e em cima vai ser o meu S1 de X. O X eu vou saber, tá? Porque eu vou fazer minha construção a 120 metros da ponta do talude. Então o X eu sei. O que eu preciso determinar é o valor do S1. Como que faz esses cálculos? Aí é uma relação, né, semelhança de triângulo. O triângulo menor está para o triângulo maior. A razão aqui que eu tenho no triângulo menor é a mesma razão que eu tenho pelos lados e hipotenusa, etc., do triângulo maior. Então, olha, mas olhando para a figurinha aqui, eu vou ter assim, olha, a razão do primeiro está para a razão do segundo, ou melhor, a distância do primeiro está para a distância do grande, a distância do pequeno está para a distância do grande, de um lado, assim como no oposto, olha, distância do pequeno para o grande. E você vai ter a mesma situação aqui, olha. O lado menor está para o lado maior, assim como a diagonal menor está para a diagonal maior. Eu posso até colocar uma flechinha para dar uma orientada. Ó. Tá, botei uma orientada aqui. X para 0, ou melhor, x menos 0, 4 menos 0. E aqui é a mesma coisa. Vou botar as flechinhas aqui também. Aqui, como eu desenhei tudo muito juntinho, ó, botei as flechinhas embaixo. As duas coisas são equivalentes, depende de como que você enxerga melhor. Agora, como é que nós fazemos? Vamos fazer, olha, as relações. Eu quero saber o S1 de x, certo? Então, eu vou fazer assim.
S1 de x menos SB, S1B, que é esse trecho aqui, olha, o primeiro trechinho menor, está aqui, ó, S1x com S1B, está para o maior, e o maior quem que é? É 1 menos S1B. Assim como, olha, eu vou botar aqui então um sinal de igual e vou montar uma outra fração. Então, o que eu fiz do lado de cima é proporcional ao de baixo. Então, se eu fiz S1x para SB, o outro eu vou fazer x menos zero. Tá vendo? Ó? Menor com menor. Ó. Menor e menor. E o maior, 4D, tá para zero aqui. Agora é só fazer as operações matemáticas. Então, vai dar que S1x menos S1b vai ser igual, preste atenção aqui, olha, é 0 e 0, então vai ficar x dividido por 4D vezes, passa para o outro lado, 1 menos S1B. É isso daqui. Agora, como eu quero saber, meu objetivo é saber o S1x, então eu vou ter que x sobre 4D vezes 1 menos S1B, e vou passar esse S1B aqui para o outro lado, somando, mais S1B. Eu não quero que ninguém olhe para essa equação aqui e pense que isso aqui é a fórmula mágica que você vai fazer. Não é isso, você sempre monta a proporção, faz o cálculo. Aqui eu estou demorando, mas quando você montar com os números, vai ser bem mais rápido. Vamos fazer um exemplo. O exemplo é D igual a 60 metros. Então é isso, D igual a 60 metros. E x, vamos dizer que x seja 120 metros. Tá certo? E vamos lá. Então, se D é 60, x é 120, né? Eu falei, x eu escolhi um número, 120 metros. Poderia ter botado qualquer outro. Mas quanto que vai dar 4D? 4D vai ser 4 vezes 60, que vai dar 240 metros. Então, na hora de eu montar todas as equações que eu vou fazer aqui, ó, quero saber quanto que vale S1 de x. Então, S1 no ponto x. Quanto que vai valer, né, para uma determinada altura que eu vou calcular. Aí, eu vou pegar um número aqui para vocês, um número qualquer. Eu vou dizer, por exemplo, agora já é um exemplo numérico. Tá? Então, exemplo. Tá? Nesse exemplo, use S1 de x igual a 1,8. Por que eu estou botando 1,8? Porque vai ser um número fácil de enxergar o que vai acontecer, tá bom? Eu poderia, claro que eu poderia ir lá na planilha e escolher qualquer um daqueles números da planilha. Por exemplo, olha, deixa eu abrir aqui. Eu poderia vir aqui e falar, vou pegar 1,67. Posso? Perfeito, eu devo, inclusive, fazer isso. Mas para poder dar o exemplo para vocês, eu quero pegar um número mais legalzinho, então vou pegar 1,8, né? Deixa eu corrigir aqui. Vou pegar 1,8, que vai ficar um número melhor para poder enxergar o que eu quero exemplificar. Tá? Então, S1 de x é 1,8. Para esse exemplo, já estou dizendo que você fez o seu cálculo e encontrou o S1 em B, 1,8 para uma determinada cota. Agora, como que vai ficar? Vamos montar. Estou montando aqui em azul. Então, vou botar a barra de fração do que eu já acabei de calcular. Quanto que vale x? 120. Quanto que vale 4D? 240. Tá bom? Aí aqui vai ficar 1 menos o S1 de B. Então, o S1 de B, que é o 1,8. Vocês me desculpem que eu escrevi errado ali em cima. Aqui, ó, é S1 de B. O S1 de x é quem eu quero calcular, certo? Então, eu escrevi errado ali em cima, S1 de B. E aí, seguindo em frente, eu tenho isso aqui mais S1 de B, que é 1,8. Aí eu vejo, olha, S1 de x vai dar quanto? Meio, né? 120 dividido por 240 dá meio. 1 menos 1,8 menos 0,8
mais esse 1,8 aqui do fundo. Fazendo essa operação matemática, S1 de x vai dar 1,4. E é um número que faz sentido. Se você olhar, presta atenção, olha, você tem quanto aqui? Quanto que eu falei que era o S1 no ponto B para esse exemplo? 1,8. Se você fizer aqui o cálculo agora para S1 nesse ponto, é 1. 1. Se eu, por acaso, quiser exatamente o ponto intermediário, exatamente na metade, que se eu botei 120 metros é metade, ó, total 240, 120 é metade. Eu também tenho que estar aqui num valor de S1, que é a metade entre os dois. Olha, isso aqui é 1,8, aqui é 1. Quanto que vai dar a metade entre os dois? Basta somar os dois, 2,8, e dividir por 2, que vai dar o 1,4. Mas isso vale para metade, certo? Metade. Se eu tiver agora aqui, estou precisando fazer o cálculo para x igual a 47 metros. Com certeza você não vai fazer isso de cabeça. Aí a gente vai fazer o quê? Montar essa equação, ou do jeito que você achar melhor. O importante é que você saiba ou fazer pelo termômetro, ou fazer pela proporção de triângulo, semelhança de triângulo. Sabendo fazer por um caso ou outro, tua equação pode dar diferente, mas o importante é que faça certo, né? Então agora, vou pegar aqui essa situação, vou copiar essa equaçãozinha aqui só para dar uma conferida no que eu montei lá no Excel para fazer o cálculo. Então deixa eu jogar aqui a equação. Tá? Então tá a equação aqui que vocês estão vendo ela aí, né, aparecendo para vocês. E esse cálculo está onde? Está aqui no S1. Né? Deixa eu puxar ela aqui um pouquinho para baixo. Está aqui, ó, esse S1. É esse que eu quero determinar. Quem que eu fiz o cálculo? Vou tentar, para fazer aparecer, vou tentar deixar assim, torcer para que vocês consigam enxergar. Eu estou multiplicando aqui, olha. O X está aqui M2, certo? Olha, quem que é o X? Ó? Esse aqui, 120 metros. Que bateu com o que eu fiz lá. Beleza. Dividido por 4D. Ó, 4 vezes esse M1 é 4D, olha. Tá vendo? Porque o M1 é 60 metros. Então é 4 vezes D. Meu D aqui é 60, tá lá. 1 menos S1 de B. Aí quando eu vou fazer 1 menos S1 de B, é o G5, que é 1, menos o S1 de B, que está aqui, ó, o 1,75. Tá bom? Então eu fiz aqui o G5, que era o 1, tá vendo? 1, menos o S1 de B, que nesse ponto é 1,75. Mais o S1 de B, que é de novo quem? 1,75. Então tá todo mundo ali em cima, tá tudo certinho ali. E isso vai se repetindo, né, para as demais equações. Então tá aqui agora, você vê o valor intermediário do S1. O primeiro valor que eu calculei em B é 1,75. Tá aqui, 1,75. Deixa eu dar, vou marcar ele aqui em... Vamos pegar essa cor aqui, tá? Esse cinza azulado, 1,75. Quanto que é o S1 no ponto C? Tá, no ponto B, 1,75. E no ponto C? É esse camarada aqui, ó. Deixa eu marcar ele de novo. É 1. Mas e num ponto intermediário, X, que agora eu estou calculando como 120 metros? Deu? Vou marcar ele também, 1,37. Tá? Então, esses são os pontos que a gente teve. Mas isso eu posso fazer, agora que eu implementei minha equação, eu posso fazer para qualquer situação. Como, por exemplo, vou fazer para aquele, se eu não me engano, eu falei 47 metros, né? Viu? Mudou. E o valor aumentou, porque na medida que eu vou me aproximando aqui do início do talude, o valor vai aumentando. Ó. Vou botar 25 metros, vai aumentar mais ainda. 1,67, tá vendo? Quanto mais próximo eu venho do talude, maior ele fica. E se eu colocar 0 aqui? Tá lá, 0. Voltou para 1,75 que estava aqui. Né? Estou até me repetindo, né? Porque eu já havia mostrado isso para vocês. E aí, se eu cheguei em 240 metros? Vai dar quanto? Vai dar tudo exatamente igual aqui, olha. S1 vezes S2, 1,01, olha. Tudo igual, porque voltou para a condição original. Ele voltou a se comportar com a característica de um terreno plano, S1 igual a 1. Tá? Então, aqui já está, né? Tá tudo montado. Vocês veem que a gente então tem um valor variando aqui com altura. Vou voltar para a cota que eu tinha colocado, 120 metros. Tem um valor variando com altura. E como que fica o gráfico agora? Aí vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Deixa eu apagar esse aqui, que não precisa. Esse aqui é o meu
S1, para aquela cota que eu estava trabalhando. Deixa eu até, olha, pegar aqui, né, botar nessa posição, deixa eu também diminuir aqui. Então, S1 para aquela cota que eu estava trabalhando. Veja aqui, volto a dizer, chegou em 150 metros, o S1, o que aconteceu? Se eu continuasse o cálculo, ele iria continuar diminuindo. Não pode diminuir. No mínimo, o S1 tem que ser igual a 1, exceto se for um vale. Se for um vale, aí é vale profundo, é 0,9 para tudo. Mas numa situação normal, o S1 chegou no valor de 1, aí para de calcular aqui e começa a assumir que daqui para cima o valor é 1. Então aqui está mostrado o S1 e vamos pegar, né, as demais figuras. Agora eu vou mostrar o S2, ativando aqui S2. Está lá a curva padrão do S2, que é essa aqui, a mesma que apareceu em todos os gráficos. E agora eu vou mostrar aqui, olha, a multiplicação S1 vezes S2. Percebe a cara dela? Ela já tem uma cara diferente das demais, né? Ela está menorzinha. No primeiro caso, se eu chegar aqui e botar 0, olha a diferença que vai dar. 0, na cara do talude. Começou o talude. Olha lá. Olha para quanto foi essa diferença. E a gente não está nem, né, fazendo um gráfico aqui de pressão. Eu vou fazer daqui a pouco. Por enquanto, só o quê? Por enquanto é só um gráfico de S1 vezes S2. É só isso. Só S1 vezes S2. Ó. 0. Né? 60 metros, 1/4 da distância. Vou passar agora para 120 metros, metade da distância. Percebe que está diminuindo? 120 com mais 60, 180 metros. Opa, não pegou lá, 180 metros. Ó, diminuiu mais um pouquinho ainda. E para terminar, 240 metros. Então, esse último slide aqui é o slide que já representa tudo, que eu estou fazendo todos os cálculos, né? Depois eu vou preparar uma planilha para vocês. Eu quero mandar essa, mas eu também quero mandar uma limpa, só com uma tabela desse tipo. Que aí com a tabela desse tipo você vai colocar aqui quanto que vale o X. Na verdade, você vai dizer quanto que vale o D, falando quanto vale o D, mas depois a gente vai calcular o X. Tá bom? Deixa, inclusive, olha, pegar aqui um outro exemplo. Vou pegar a posição 0. Então, o S1 cresceu até 150 metros. E se eu, por exemplo, vou mudar o valor aqui de 60 metros, eu vou mudar, por exemplo, para 30 metros. É uma cota comum, né, para talude. 30 metros agora. Olha até onde que o valor cresce. Ele cresce aqui, ó, até 75 metros. Até 75 metros eu tenho esse valor aumentado do S1 vezes o S2. Mas a partir daqui, olha, o S1 a partir de 75 metros, o S1 passou a ser 1. Você vê isso por aqui, né? Tá, a partir da linha 19, o S1 é igual a 1. A gente vê até o H certinho daqui a pouco, ó. E aí o valor 1 direto. Tá, então, aqui você vai calcular qualquer coisa, vai transformar isso depois em força, vai medir todos os esforços que nós temos na estrutura. Então, agora vamos fazer aqui um exemplo prático. Então, vamos pegar uma situação real e fazer algumas estimativas. Bom, o que eu estou colocando aqui, né, vocês vão ver que eu já deixei preparado alguns cálculos de pressão na estrutura. Estou usando o CD aqui, que é só para eu calcular força. Lembre-se, né, que se eu fosse fazer o cálculo das pressões, né, nos elementos de revestimento, eu teria que usar aqui o CPE, o CE, né? Mas aí a minha planilha ficaria muito grande para essa aula. Então, só resumindo o que a gente viu, pegando aqui a parte amarela, que eu já deixei tudo preparado, ela pode me dar qualquer resultado agora no ponto A, no ponto B, no ponto C ou em qualquer ponto intermediário entre B e C. Bastando para isso o quê? Eu trocar aqui a posição. Tá? Então, olha, o que nós tínhamos? O D, a diferença de desnível, eu coloquei aqui como 60 metros, que é o meu exemplo. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê de eu ter escolhido esse exemplo, né? E o X? O X é essa distância, olha. O X é onde que eu estou entre B e C. Se eu estou na posição 0, tá lá, posição 0. Notem o que acontece aqui com o S1 vezes S2. Deixa eu até mover essa imagem um pouquinho para o lado para ver. Ó. S1 vezes S2 aumentou significativamente, porque eu estou na posição 0.
Se eu vou para a posição C, então aí o C o que é? 4 vezes o D. 4 vezes 60, 240. E aí, olha, mudou completamente. E percebe-se pelos valores aqui embaixo que muda completamente esse valor dessa multiplicação. Tá certo? O que eu quero pegar agora... vamos pegar um ponto intermediário, né? 120 metros. Aí você vai ver, foi lá para metade. Isso aqui eu já havia mostrado. Mas agora vamos ver as forças. Como que vão se comportar as forças nessa situação? Então, estou aqui, olha, chamei de entre B e C, mas você também pode interpretar como se eu colocar 0 metros, desculpa, 0 não, se eu colocar 240 metros, você vai poder interpretar isso aqui tanto como sendo no ponto, a partir do ponto C, do C para frente, ou antes do ponto A. Dá esse caso aqui. Estou calculando força, mas qual o exemplo que eu peguei para calcular essa força? Vamos dar uma olhada nele agora. Estou abrindo aqui. Eu peguei essa região aqui, que eu achei uma região bastante curiosa, lá de Salvador, né, na Bahia. Quando você pega essa situação, olha, repara só isso aqui. Tá vendo? Você tem um vento que vem aqui do mar, ele está todo direto, voltado aqui para o mar, e aí o que você nota? Tem um aclive muito grande aqui, ó, tanto que eu identifiquei, né, Salvador aclive aqui no meu sisteminha, para eu poder mostrar isso para vocês. Ó. Então, você tem esse aclive, né, e ele tem, a gente vai fazer uma medição aqui, ele tem, numa média, 60 metros por 60 metros. Essa aqui é mais ou menos a média que vai me dar esse aclive. Olha. Então, só para dar uma noção, né? Olhem aqui do lado, 64 metros, mas vejo que ele teve um percurso, né? E também na altura vai dar algo nessa faixa também, olha, 55 metros. Eu vou trabalhar com 60 metros por 60 metros porque é só uma ilustração. E além disso, o que mais que a gente vê? Então você vê, você tem um aclive, 60 metros por 60. Logo, isso vai me dar dois lados iguais, 60 por 60. Então, quando eu ligar a diagonal aqui, dá 45 graus. Para isso, então, eu vou considerar um talude com 45 graus e fazer todos os cálculos do meu fator S1 para 45 graus. Nessa região, a gente nota que boa parte dos edifícios foram construídos bastante estreito. Então, o vento que vem do mar e pega aqui esse aclive, está pegando sempre lados estreitos dos edifícios. Olha, tá vendo? Sempre pegando o lado estreito, o que é uma vantagem. Mas tem um ou outro edifício aqui um pouco mais largo, né? E aí, como é que vamos fazer? Vamos fazer uma estimativa, tá? Esses edifícios um pouco mais largos, vou pegar esse caso aqui, eu já fiz uma medição prévia, ou desse, ou esse outro aqui, eu já fiz uma medição prévia dando uma média de 25 metros de largura. Então, vamos considerar essa situação. Né? Vou abrir aqui de novo a planilha, e aí é onde vocês vão entender, né, do porquê que eu estava pegando essa diferença de desnível de 60 metros. Estou colocando aqui, olha, primeiro, uma cota de 5 metros. Tá? Poderia fazer com 3,30 metros, etc. e tal. Mas vamos botar 5 para dar uma facilitada. Então, qual que é a área daquela superfície? A área da superfície, ela tem, como eu falei, a parte frontal na faixa de 25 metros. A cota 5. Então, está dando 25 vezes 5, 125 metros quadrados. É o valor aqui de cada faixa que eu vou testar. Então, tanto para esse, vou calcular a força para que área? 25 metros de largura por 5 de altura. Então, nesse, você pode pensar nesse aqui, 25 vezes 5, né? Esse outro aqui também, olha, 25 vezes 5. Então, só para a gente poder ter essa ideia. Então, minha área é 25 vezes 5. O valor do CD, eu também não fui lá naquele nosso ábaco de coeficiente de arrasto para calcular. Eu peguei um valor aqui só para dar um exemplo. Então, vamos botar um CD de 1,2. Aí é o que eu estou calculando. Primeiro calculei a pressão para depois calcular a força, tá? Mas eu poderia já ter calculado diretamente. Então, o que é a força? Força é o CD, 1,2, vezes o Q, que está aqui,
uma cota, um Q, né, uma pressão dinâmica por pavimento, vezes a área, que a área quanto que é? 125, tá certo? Então, está colocado aqui, vamos ver o fator S1 que eu coloquei, olha, 45 graus, diferença de desnível 60 metros, o X eu estou usando o X lá na frente, então esse não está sendo levado em conta, a cota 5 metros e o V0 40 metros por segundo. Ah, mas lá não é 40 metros por segundo, então vamos trocar aqui para 35 metros por segundo. Ok. Categoria do terreno. Vamos colocar categoria 1 primeiro, né? Aí vocês vão perceber que o fator S2 aqui, olha, vai mudar. Categoria 1, para aquelas dimensões que nós temos, que é a classe C, mudou o fator S2. Então vamos lá para o último caso aqui. Então quando a gente chega aqui, agora, olha, o VK mudou, tá certo? Antes eu estava usando 40 metros por segundo, agora eu passei a usar 35 metros por segundo ali para a região de Salvador. E estou considerando que, em que condição? Primeiro, como se não tivesse aquele talude, como se eu estivesse construindo o edifício num local plano, mas recebendo o vento direto do mar, né? Olha, fator aqui, ó, S2, categoria 1, recebendo o vento direto do mar. Olha quanto que daria a força por pavimento. Tá vendo aqui? Olha, então primeiro 100 kN, 115 kN, e aí vai aumentando gradativamente. Botei um edifício de 180 metros de altura. O último valor quanto que é? Não sei se dá para ler aí nesse quadradinho, mas está dando na faixa de 191 kN. Ok, mas só que vocês viram, aquele edifício ele está construído onde? Está construído bem na ponta desse talude. Então a posição dele é AB, é 0. Vejam para como que mudou a força. Ele começava em 115 e ia até 191. Repare que agora ele começa aqui, olha, em 354, né? Tem esse aumento e aí depois ele cai e vem mudando. Mas um ponto importante é que a partir de uma determinada altura, para essa situação com uma diferença de níveis do talude de 60 metros, né? E a inclinação do talude em 45 graus, a partir de 150 metros, ele volta, né, àquela característica original que ele tinha. Como vocês vão poder ver aqui de novo, tá vendo? Está perto de 200. Se eu marcar aqui 240, ó, aí ele volta àquela curva, né? O gráfico está se mexendo, mas dá para perceber que esse trechinho aqui continua igual. Então vocês veem, né, o quanto que muda a força entre você trabalhar na cabeça do talude, né, aqui no início do talude, ou trabalhar mais para frente. Olha, vamos voltar aqui para a posição 0, que é na cabeça do talude, e aí a gente vê todo esse aumento. Então, isso aqui eu queria dar esse exemplo para vocês, dessa situação que eu achei bastante interessante. Quando eu descobri esse local de Salvador, eu fiquei bastante impressionado, né, com a situação. Mas se a gente fosse trabalhar, por exemplo, em outras situações, olha, um talude, por exemplo, vamos botar um ângulo normal de um talude aqui, na faixa de 30 graus, por exemplo, né? Então 30 graus, e uma diferença de nível também de 30 metros, às vezes tem 30, vamos botar 20 metros de diferença, por exemplo. Você primeiro já dá para ver aqui, só pelo meu gráfico, pela minha tabela, que agora, nessa cota 45 metros, o valor do S1 já para de aumentar, né? Estão colocando aqui um terreno da categoria 4, por exemplo. Vamos botar terreno da categoria 4. Muitas vezes o talude está construído numa região onde tem muitas... Desculpa. Você vai construir um galpão sobre um talude, mas tem muitas árvores em volta, já tem algumas indústrias, então categoria 4. Tem muito galpão também que as dimensões são bem maiores do que 50 metros, né? Galpão de 100 metros de largura por 200 de profundidade, 200 por 200, então classe C. Vamos ver agora, olha, como é que se dá essa força. Percebe aqui, né, que agora a força ela é muito grande nessa região, mas acima dos 50 metros voltou para aquela condição original, que seria numa construção num terreno plano. Mas se você vai construir galpão tipicamente tem o quê? 12 metros de altura, 15 metros de altura. Então, olha, aqui é 15 metros nesse ponto que eu estou parando. Você já percebe um aumento da força, 176
quilonewton para 15 metros de altura. Pode ver por aqui, ó. Tá vendo? Vou marcar aqui vou botar uma cor mais clara assim, ó, 176 quilonewtons. Vamos ver se esse terreno, se esse galpão, aliás, não tivesse sido construído sobre um talude, se ele tivesse sido construído num terreno plano. Então agora vamos ver como que vai variar esse valor. Tá 176 quilonewtons a 15 metros de altura. Vamos passar ele lá para o ponto C, ou como se ele tivesse sido construído num terreno plano. Notem que agora a minha diferença de nível, quanto que é? 20 metros. Então, o 4D vai dar 4 vezes 20, 80 metros. E tá aí, olha. Vejam para quanto foi? 80. Percebe? Olha, 80. Vou passar aqui para 0, para ver, ó. Só para a gente firmar bem. Passa de 80 para 176. Percebe a diferença de esforço nessa estrutura? É mais do que o dobro, né? Mais do que o dobro. E se você tiver a opção, por exemplo, se houver espaço, em vez de construir na cara do talude, se você puder construir, por exemplo, D é 20, né? Então vamos construir aqui um D. Vamos supor que eu possa construir 20 metros para trás. Já cai a força para quanto? 148. Ela cai, vê, caiu cerca aqui de 30 quilonewtons, né? Já está razoável, mas ainda é um valor bastante grande. Só que o que importa aqui é o seguinte, não é que você precisa construir algo em terreno plano, não é isso. O que você precisa é dimensionar corretamente as estruturas de acordo com o terreno que ele está construído, de acordo com as dimensões da estrutura. Tá bom? Então é isso. Qual foi o meu objetivo hoje aqui? Mostrar essa questão do S1, como que isso aumenta a velocidade, como que isso aumenta a força, como que isso aumenta a pressão. Esse foi um ponto. E o outro ponto, ensinar como que fazia a interpolação. Tá bom? Então, pensando nessa questão da interpolação, se vocês não forem ficar me perguntando, aí já vou passar um exercício para vocês fazerem. Deixa eu chegar aqui onde eu quero. Tá. O que eu quero chegar... Bernardo, muito obrigado aí por ter mandado o OBS. Então, o que eu quero chegar, o que é? Nessa relação aqui, que me fizeram duas perguntas. Tanto para o ângulo, que falou assim, olha, mas aqui o ângulo de inclinação do telhado está dando 5 graus, né? Ah, e se for 3 graus? E se for 8 graus? E eu, na época, eu falei, olha, eu estou na dúvida, né? Porque isso não está escrito aqui. Então, eu falei assim, não sei se interpola ou se pega o pior caso, porque se não está escrito, a gente tem que tomar uma decisão. E isso aqui, como eu falei para vocês, eu também vou escrever depois lá numas planilhas da BNT para o pessoal ver, né? E botar um texto para deixar isso aqui bem indicado. No caso hoje, eu vou pedir uma interpolação para vocês, para fazer um cálculo aqui, vamos interpolar. Primeiro caso, eu vou pegar o cálculo entre 15 e vou pegar 16 graus. Tá? Vamos fazer 16 graus. Quanto que vai dar 16 graus para essa casinha aqui? Então, eu não vou dar nada para você ficar determinando, por exemplo, essa razão de H sobre B. O lance vai ser interpolar diretamente. Tá certo? E vamos interpolar só um deles, como, por exemplo, vamos interpolar aqui o EF. Então, só vamos interpolar o EF. Deixa eu marcar esse com esse. É isso que eu quero interpolar. Você vai construir uma casa, então, com 16 graus. Deixa eu mudar aqui o tamanho dessa tela. Tá certo? Porque, em vez de eu te dar um S1 para você interpolar, eu vou fazer com outra condição. E aí, se você fizer com outra condição, você já sabe fazer para qualquer situação complementar. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mover aqui. Movi 100. Agora deixa eu botar de lado para que vocês possam ver e fazer esse exercício. E vamos lá. Então, eu quero determinar, para essa condição aqui, olha, determinar
o CE na cobertura na faixa EF para alfa igual a 90 graus, tá bom? Para alfa igual a 90 graus e telhado. Vou escrever cobertura ali em cima, escrever telhado aqui embaixo, mas vou deixar assim mesmo, tá? E telhado com inclinação θ igual a... Deixa eu fazer o cálculo certinho aqui. Que eu acho que não é 16, é 18,6 graus que eu quero. 18. Se alguém começou a fazer com 16 aí antes, 18. Não vou nem botar 18,6, vou botar só 18 graus também para não complicar demais a vida dos outros. Tá bom? Então, façam essa interpolação. Determinem esse valor aqui para θ igual a 18 graus. Então, essa é o primeiro caso, eu vou deixar vocês fazendo. Agora que podia ficar a tela cinza, que eu poderia tirar depois, agora vai ficar transmitindo aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Talvez 5 minutos, talvez um pouco mais. E vocês vão fazendo, eu não fiz esse cálculo ainda, mas vocês façam, depois eu vou fazer aqui na hora e aí eu comparo com vocês, tá bom? Certo, entendi. Aqui você teria, por exemplo, θ, e aí o θ sendo 15 e 20. E do outro lado? Do outro lado é menos 1 e menos 0,4. Certo. O que eu quero? Eu quero aqui, olha, 18. Quanto que vai dar o CE? Deixa eu melhorar o meu CE. Quanto que vai dar o meu CE em 18? Só fazer, se você quiser fazer pelo triângulo, ótimo. Se eu não me engano, pelo triângulo, ele vai fazer alguma coisa assim. Ele faz triângulo, ele não faz trapézio, não, né? Então, se ele faz triângulo... Oi? Ele faz triângulo mesmo. Aí eu não sei, tá? Exatamente como que ele vai fazer, mas é algo assim, olha. Eu acho que é assim que ele faz. E 18 para ser. É isso mesmo. Acho que é assim, tá? Porque como eu não assisto aula com ele, aí eu não sei. Sim. Aí você escolhe a forma como você vai fazer. Ambos os casos vão dar no mesmo. Certo. Tá bom, Tá, professor. então, Obrigada. Nada. Eu vou resolver, tá bom? Eu acho que já deu um tempinho legal aí. Vamos lá e vamos ver quanto é que vai dar. Como eu falei, pela minha estimativa, tem que dar um número um pouquinho menor do que 0,7. Aí, se não der, é onde eu vou... Olha, vou fazer aqui pelo oscilado, então. 18 está para 15 e 20 está para 15. CE está para menos 1, assim como 0,4 está para menos 1. Né? Eu, quando vou montar isso aqui, às vezes eu não monto do lado mais lógico, né? Eu tento, mas às vezes eu não consigo. Então, olha, CE menos 1, o maior está para o menor. Desculpa, o menor, CE menos 1, está para o menor, está para o maior, que é menos 0,4 menos 1. O menor para o maior, então aqui também vai ser o menor para o maior. O menor é 18 menos 15, 20 menos 15. Agora vamos fazer aqui os cálculos, né? Então vai ser CE menos 1 igual. Do outro lado aqui eu vou ter 3 dividido por 5 e menos 0,4. Menos 1 vai dar mais 4, então vai dar mais 0,6. Vamos ver se eu estou fazendo o correto, né? Então, CE... Estou achando que eu estou fazendo errado isso aqui, hein? Deixa eu ver. Esse menos 1... Ah, é menos 1. Desculpa, aqui eu errei em cima. Porque é menos 1. Estava achando muito estranho o resultado. Menos 1.
né? Então, aqui é mais 1 já. Então, CE é essa razão. Eu já vou fazer o cálculo aqui dessa razão, para já adiantar. Vai dar 1,8. 1,8 dividido por 5, 0,36. 1,8 menos o 1 que está aqui. O número, pelo menos, soa dentro do esperado, né? Um número um pouquinho menor do que 0,7. Esse número vai dar menos 0,64. Foi isso que obtiveram? Dúvidas, perguntas? Nenhuma pergunta? Professor, Pois não. quanto maior a inclinação do telhado, pior a minha condução, né? Mais ou menos, ô Claudiano, porque repara aqui, olha, você vai ver que os números aumentam, a sucção depois começa a diminuir. Então, você vai falar assim, 0 graus. 0 graus vai dar uma sucção bem baixa. Inclusive, a gente pode andar aqui para o lado, para você ver. 0 graus, ou algum número, por exemplo, uma inclinação de... Eu acho que os galpões que a gente trabalhou na aula passada deram uma inclinação de 0,5 graus, mais ou menos. Foi algo assim que deu. Esses números vão dar umas sucções relativamente baixas. Só que na quina aumenta bastante. Esse aqui é um valor da quina. Se vocês não se lembrarem da figura, eu mostro. Mas, no entanto, na cumieira, aí na cumieira não tem sucção. A figura é essa daqui de baixo. Ó. Eu vou copiar essa figura para o lado, aí fica melhor para poder enxergar. Tá bom? Então, eu vou copiar aqui, vou botar ela aqui, que dá para enxergar melhor. Deixa eu colar. Esse tamanhozinho. Talvez dê para enxergar nesse tamanho aqui. Deixa eu botar mais alto aqui. Pronto. Então, tá aqui. Tá bom? Então, tá esse valor. Vamos voltar aqui em cima. Agora, vamos pegar a outra situação, que é assim, olha. Deixa eu tirar aqui para o colega, eventualmente, que vai copiar, né? Deixa eu botar aqui, que aí a pessoa pode copiar tranquilamente. Agora, aqui, o que acontece? Aí o ângulo vai aumentando a sucção média. Essa média, a média é onde? Em todo esse trecho aqui, ó, o trecho branco, né? Então, aumenta a sucção média. Mas, na medida que você continua aumentando a sucção, aí eu precisaria, como eu falei, explicar um pouco melhor a parte de mecânica dos fluidos, coisa que eu não fiz ainda. Vou começar a fazer a partir do dia 21, né, da aula 12. Aí você vê, ó, aí que você continua aumentando, aí a sucção vai diminuindo. Vai diminuindo, chega a 0 em 30 graus, nessa face, nesse trecho aqui chegou a 0. E depois, o que acontece? Depois, olha, ficou até positivo, porque se o telhado é muito inclinado, você já pode imaginar, vou desenhar aqui do lado, né, ao invés de ficar fazendo a imaginação, aí se o telhado, se ele é muito inclinado assim, olha, esse telhado aqui, o que acontece com o vento? O vento vai bater, ele vai exercer uma certa pressão aqui. Tá? O vento bate e ele já faz uma certa pressão positiva, porque ele é muito inclinado. Diferente de quando ele é pouco inclinado, que é uma situação como essa que eu desenhei, que aí o vento bate, aqui na parede ele faz essa pressão grande, mas em cima ele dá essa descolada. No que ele descola, você tem essa região aqui de sucção. E aqui para trás? Aqui para trás ele vai gerar uns vórtices e você vai ter também o quê? Umas regiões de sucção. Mas aqui não. Aqui ele bate, mas ele só vai descolar mesmo nesse trecho que ele vai dar uma descolada boa. No restante, ele está fazendo pressão positiva. Por isso que os valores aqui, ó, 45 graus, 60 graus, são valores positivos de coeficiente de pressão. Vê se eu conseguir te ajudar nisso. Tá? E aí vamos ver aqui os trechos, olha, da cumieira. Aí na cumieira tem sucção. Você pode ver que nesses que são positivos, aqui nessas beiradas, ó, aqui nessas beiradas, ele não considera, não tem nada, porque é tão inclinado que o valor é o da pressão positiva que deu aqui, mais 0,7, por exemplo, mais 0,7. Mas na cumieira não tem jeito, cara. Cumieira tem alta sucção. Então, onde eu botei aqui, que é onde o vento vai descolar, aí tem alta sucção
e aonde tem o problema. Tá bom? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Posso? Opa, Vamos fazer um telhado, duas águas negativas. Uma calha no meio do galpão, por exemplo, sim, a água. sim. Como é que funciona? Não, aí tem um capítulo da norma para isso, que foi um capítulo que eu não entrei, porque senão aí o curso é interminável, né? Mas você vai dimensionar, você vai pegar esse capítulo aqui da norma, que é da inclinação. Eu não me lembro se ele chama de inclinação negativa ou como que ele chama, tá? Mas tem isso aqui. Deixa eu só pegar para ver, olha. Então, esse aqui, olha, uma água, eu vou dimensionar uma água, mas uma água com paredes. É esse capítulo aqui, ó. Tá? É na continuidade. Uma água com paredes, está aqui. Aí, seguindo em frente. Esse aqui, olha, negativo, tá vendo? Deixa eu dar um zoom para você ver. É o que você quer. Aí você vai fazer o quê? A minha ideia, como eu já tinha falado para vocês, é passar a ideia, os pontos principais. O restante é ir lendo. Você já sabe qual que é a ideia, já sabe como que faz. E lendo e fazendo. Agora tem que fazer. Vai ter que dimensionar, você vem aqui, pega ele e dimensiona. Né? Se eu te der 200 informações agora, elas não vão ser úteis, porque se você nunca fizer um telhado desse, eu gastei horas aqui e não te serviu de nada. Né? E você está vendo? Tem toda a relação, olha, dessa alturinha da platibanda, por exemplo, a cobertura negativa, está tudo detalhado aqui. E vai assim por diante, para diversos tipos de telhado. A norma é a 6123, né? É, 6123, essa daqui. Ó. 6123. E aí eu volto a dizer, né? Você toma cuidado, porque quando eu mostrei aquela uma água, tinha paredes. Mas a gente tem aqui cobertura isolada. Cobertura isolada. Inclusive, outro dia eu perguntei justamente essa, cobertura isolada sem paredes. Sim. Então, deixa eu ver aqui. Isolada, que ele acabou que não achando aqui no texto. Ó, para cobertura, essa aqui é a força de atrito. Deixa eu ver se está para trás. Não, aqui eu arrasto. A cobertura isolada, na norma de 88, era o capítulo 9, mas aqui eu não sei para onde que ele foi. Isso aqui é uma outra coisa. Tá aqui, ó. Aqui é o coeficiente 7. Capítulo 7 aqui na antiga, se eu não me engano, na antiga não, na vigente é de 88, se eu não me engano, é o 9, mas aqui foi para 7, ó. Que é muro, placas e coberturas isoladas. Aí você vai querer saber muro, placa, cobertura isolada? Primeiro, a base da equação eu te dei, certo? O restante é só você ir vendo o que ele vai te dar, como que é a cobertura, como que ocorrem, por exemplo, olha, distância que vai estar do solo, aqui no caso é para placa, isso aqui distância do solo, isso aqui é placa, tipo fazer outdoor. Eu vou fazer um outdoor, botar na estrada. O cálculo está aqui, se ele vai estar encostado no piso ou afastado do piso. E a cobertura isolada, todos os detalhes estão aqui. E aí, olha, ele vai me dando aqui. Tá vendo? Para o vento vindo nesse sentido, pegando aqui a parte inclinada de cara, né, e para o vento vindo ao contrário. Tá vendo? Como que muda o carregamento, inclusive, como que muda tudo. Aí é só ir lendo, né, e pegando todos esses detalhes. Esse é isolado, tipo posto de gasolina. Posto de gasolina. Talvez até o sacolão tem um longo trecho ali que é isolado. Né? O sacolão não, o atacadão. Se eu não me engano, tem um trechão que não tem parede. Aí você usa esses procedimentos aqui para o cálculo. A área de estacionamento ali não tem parede. Na frente da rodovia. Então, tudo, cara, provavelmente tudo que você quiser saber, não estou falando aqui de você me perguntar, não. Perguntar, você deve perguntar. Mas você já vai começar a fazer um projeto. Provavelmente tudo que você precisar está aqui. O que não está na norma? Edifícios com aerodinâmicas mais complexas, como eu falei, o Burj Khalifa. Isso não está na norma. Não tem como, né? Cada edifício da Burj Khalifa, aqueles outros retorcidos, que eu nem sei o nome. Não tem como você fazer algo na norma e falar, olha, para esse prédio vai dar tal situação. Não tem como. Mas nas situações padrão, cobertura de
Ponto de ônibus, por exemplo, está aqui na norma, tá? Aqui seria uma cobertura isolada, aí você vai ver a inclinação dele. Domos, múltiplas águas do tipo shed, né? Aqueles que eu mostrei ali para trás. Porque uma casa múltiplas águas, tipo 4 águas, isso, de novo, não está na norma, porque não teve como estabelecer uma equação para as casas. Tá? E como eu falei em aulas anteriores, o que é o fato? Se você dimensionar uma casa 4 águas como se fosse 2, ela está bastante segura, porque sabe-se que as sucções em 4 águas, 5 águas, o que der, é muito menor do que em 2 águas. Então, no final das contas, o pessoal acaba dimensionando como se fosse 2 águas, porque sabe que está indo bastante em favor da segurança. Tá? Quem quiser saber melhor da questão de coberturas, aí tem o livro do professor Blesman, eu não me lembro o título dele, e ele está lá no IPT, que é de ação do vento em coberturas, é alguma coisa assim o título. Aí ele fica, um livro talvez de 300 páginas, onde ele discute bastante essa parte de coberturas. Tá bom? Mais alguma pergunta? Pessoal, tem gente que pensa que tudo é fácil, né? Eles fazem o telhado de qualquer jeito, depois vem um vento, leva e fica perguntando por que levou, né? Não é fácil. Nada é fácil. E provavelmente a gente começou o curso com 140 inscritos, depois caiu para 90 fazendo, e hoje em dia já tem bem menos, porque às vezes o camarada vem e fala, nossa, legal, mas tem que estudar, né? Não é fácil, nada é fácil. Só que eu deixando no YouTube, mesmo o colega que desistiu por tempo ou outros motivos, ele vai ter aí, ele pode, de repente, pegar em janeiro desse ano e terminar o curso em janeiro, por exemplo, ou vai fazendo, né? Ou volta a fazer no próximo semestre. Eu gostaria muito que todo mundo pudesse fazer. E que nem eu falo muito também para o pessoal, às vezes tem aluno do segundo semestre que quer fazer, e eu falo, olha, segundo semestre não dá para fazer. Né? Segundo semestre, ou terceiro de obras, segundo de edifícios ou terceiro de obras. Não dá para fazer, porque é muita informação que você não tem a base ainda. Eu acho que o ideal era fazer até depois de formado. Mas depois de formado, as pessoas começam a ter outras responsabilidades, né? Mas quanto mais para frente puder fazer, melhor. Tá? E eu espero que em agosto do ano que vem eu faça uma nova versão. Eu espero que a norma esteja atualizada até agosto do ano que vem. E aí, se a norma estiver atualizada e com uma perspectiva dela se manter daquele jeito por longos anos, aí o do ano que vem eu deixaria por muito tempo também no YouTube. Né? Porque a pessoa, você se formou, né? Cláudio Honor se formou, mas agora ele está precisando ver aquele ponto do fator S1 que ele não se lembra mais. Aí você vai lá e pega o vídeo, né? E assiste, ou já vai direto para onde você quer. Tá bom? Eu ia dar mais um exercício, mas já não vai dar tempo. Eu ia pedir. Eu acho que eu vou pedir na atividade. Manda na atividade, professor. Eu vou dar aqui um valor tipo 1,2, por exemplo, nessa condição. Determine por interpolação qual é o valor do CPI. Então, eu vou deixar para pedir na atividade. Tá bom? A atividade eu vou preparar ainda, vou mandar para vocês dessa vez no fim de semana, até porque eu vou ter que refazer o vídeo. Se tiverem mais perguntas, mais comentários, estou aqui à disposição, senão eu já me despeço de vocês. Não, esse negócio do telhado aberto aí saiu porque a minha irmã fez em cima da casa dela uma varanda, né? E colocou o telhado. Aí eu comentei para ela, pô, isso aí tá perigoso, você vai sair voando, meu. Aí eu quis explicar, mas sem explicar para leigo é um negócio meio complicado, né? Aí eu falei para ele, então é o seguinte, para minimizar o risco, passa uma cantoneira em cima e faz um sanduíche nas telhas. Pelo menos dá um pouco mais de segurança, né? Sim. Aí... Não, e assim, né? Não é algo que, se você for em favor da segurança, é algo tão pequeno que você vai gastar o quê? R$500 a mais? Que seja R$1.000 a mais. Então, mas eu falei para ele que o perigo não é sair voando e pegar nos vizinhos, né? Já a pessoa pega as telhas, cai em cima da casa do vizinho, machuca alguém, aí a bagunça vai ser maior, né?
Exatamente. Então, assim, tem muita gente que faz em casa sem dimensionar nada, porque ele está indo em favor da segurança, ele está gastando R$ 500 ou R$ 1.000 a mais e ficou tranquilo. Mas imagine você fazer obra grande. Se você não dimensiona, aí não é R$ 500 a mais, né? São alguns milhões a mais, né? E se você tiver... Se eu lembro, aquela vez que eu perguntei, nós perguntamos para o senhor sobre a cobertura de posto de gasolina, que o pessoal prefere não fazer seguro e pagar o estrago. Sim. Então, eu acho que o negócio é absurdo, né? Então, o que eu sei é o contrário. Na verdade, a pessoa subdimensiona, ele não faz com o dimensionamento correto, que seria o dessa situação, para arriscar que, se houver um problema, o seguro paga. E o seguro também, se isso for verdade, tá? Isso que quem me passou foi engenheiro, tá? Se isso for verdade, o seguro também já está ciente de que a chance de acontecer o problema é muito pequena. Embora cobertura de posto de combustível seja uma das coisas que mais cai, a chance dela cair também é pequena. Né? Foi isso mesmo que você falou. E aí a pessoa joga com isso, o seguro cobra um pouquinho a mais e vai tudo no risco. É que nem muro. Né? Aquela sessão que eu mostrei ensina a calcular muro. Se você vai calcular o muro, você vai ver que os nossos muros das nossas casas estão com uma espessura que não é a adequada, estão muito mais finos. Mas qual é a chance do muro desse cair e matar uma pessoa? Qual é a chance de dar uma ventania e ela bater no teu muro e derrubar? O muro está normalmente entre duas casas. E tem, além de estar entre duas casas, tem mais um monte de casa em volta. Então, dificilmente no muro vai dar uma velocidade alta dessa. Mas acontece. Teve um acidente uns 6 anos atrás, agora eu já até me esqueci o nome da cidade. Uma cidade do interior de São Paulo, não sei se começa com P, o nome dela, P de pato, que começa o nome. É a única coisa que eu consigo me lembrar agora. Que foi uma ventania tão grande que derrubou o muro da frente da casa, que aí, como era a cidade do interior, aí tinha assim, ruas, sei lá, de 15 metros de largura, né? Aí o muro da frente caiu, deu uma ventania, derrubou o muro, arrancou o telhado, aí é um estrago grande. Mas, de qualquer forma, quando cai um muro desse, dificilmente leva alguém à fatalidade. E aí é onde o pessoal também acaba arriscando um pouco, né? Mas teve um recente aí no interior que ele caiu por causa da chuva, né? Não tinha saída embaixo. Eu via passando 2 pessoas, você lembra, né? Caiu e matou as 2 pessoas. Você vê, a chance é pequena, mas acontece, né? A chance de você falar assim, vai passar 2 pessoas aqui, mas, de novo, esse caso aí talvez tenha sido o quê? Como você falou, talvez a fundação delas, talvez tenha havido... Não, é que no pé do muro, geralmente, você faz uma saída de água. Então a água vai descer e vai sair. E não tinha nenhuma. Então o que aconteceu? O peso da água fez esforço, deu a carga no muro e caiu em cima das pessoas justamente da hora que ela estava passando. Então. Aí a pessoa não tem como saber que vai acontecer isso. Não tem. Você anuncia uma ventania, você foge dos locais perigosos. Isso aí, a água, eu devia ter feito esse exercício em sala, hein? Vou passar isso para o pessoal desse semestre. A água foi acumulando no muro, a água foi subindo, aí a força é muito grande, né? A força da água é monstruosa. Acumulou um tanto lá de água, que eu não sei qual altura que foi, aí não tem jeito, derruba. E quem está na rua não tem a mínima noção do que está acontecendo do outro lado, né? Não deu nem tempo da pessoa pular, professor. Foi um negócio incrível, foi muito rápido. Não dá. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aí para vocês. Professor, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Até mais. Obrigado, professor.